Vamos lá para estudar. Aí ele ia viajar para a Bahia. Falei, mas faz um relato de viagem. E ele fez um relato de viagem, veio, trabalhou, publicou. Tem saudade dessa época, né? Daquele entusiasmo de você aprender, de você buscar dentro dos livros e de você ficar sonhando com o que você ia escrever, do que o livro que você ia publicar, dentro de uma literatura que nos interessava, que era moderna. Miguel, para mim, é mais ou menos o Gen. Nesse sentido de que tudo que você vai pesquisar sobre o Gen, há uma interferência, há uma obra dele, há um aspecto, vamos dizer assim, aliado à produção, ao espírito do Gen. Uma vez nós recebemos aqui aquele francês, o Tristan Todorov, né? Perguntaram por que você veio fazer aqui? Não, porque aqui me interessava conhecer no Brasil o grupo do Concreto de São Paulo, Haroldo de Campos, e o grupo do Gen em Goiás. Nós tivemos uma sorte enorme de o Gen ter acontecido numa época em que no Brasil inteiro as coisas se transformavam. A Goiânia começava a crescer. Influência de Brasília, evidentemente, mas influência do boom inteiro que foi o processo da industrialização, começado pelo Juscelino Kubitschek e todas as outras possibilidades. O Gen foi Mas o Gen ajudou a reunir, amadurecer e cristalizar esses propósitos literários. Nós descobrimos uma senhora aqui, que tinha ido embora daqui, tinha voltado para Goiás depois de 45 anos, que estava com os livros que ela conseguiu editar, empacotados debaixo da escada da casa dela. Essa senhora se chamava Cora Coralina. Nós fomos lá, pegamos o livro dela, trouxemos para o Bazar Oió e fizemos e promovemos o lançamento do livro dela no Bazar Oió aqui em Goiânia. O Gen foi uma verdadeira oficina de literatura e um laboratório de criação. Quanto tempo falta? Menos de uma hora. Estou com vontade de tomar um trago. Isso custa dinheiro. Dinheiro eu tenho. O que eu vou encontrar lá fora? Soldados? Jornalistas? Não tenho nada para falar. O que eu iria dizer? Fora, seus putos, o que escreveram aí? 30 anos de prisão para o assassino da menina. Está bem ali escrito no muro. Talvez estivesse errado por não ter matado um na prisão. Apenas o contador de histórias parecia dar conta da presença dele. Esse matou a mulher a pauladas e depois disso contava e recontava histórias para não ouvir os gritos dela. Era uma vez um homem loiro quem cantava tatus. Os tatus furavam buracos fundos para encontrar uma mina de ouro. Era uma vez um homem que em noite de lua cheia cavou um buraco na terra, cavou, até desaparecer nele. Ele examina o homem no seu tempo e questiona esse homem e sempre enfoca em torno de dramas existenciais, em torno de lutas interiores, desejos, frustrações e tudo mais. Nossa, quando eu comecei, Goiânia era uma cidadezinha bem pacata, bem limitada. Por exemplo, chegava no Botafogo, acabava tudo. E esses prédios? Nada existia. Isso aqui era mato, isso aqui ninguém... Vamos chegar aqui na beirada. Vamos chegar. Então. As pessoas não pensavam que Goiânia ia ser transformada de uma hora para outra, né? Ela foi planejada para 50 mil. 50 mil habitantes. Então, foi planejada para 50 mil habitantes. Então ninguém imaginava que isso assim fosse um boom de repente. E quando a gente abriu os olhos, ficou essa imensidão de cidade e não para, né? Miguel! Miguel! Ô Miguel! 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 Ô Miguel! 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 Ô Miguel! Miguel! Ô Miguel! 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 Miguel!
Para falar do Miguel Jorge, eu devo falar da sua obra. E eu me sinto mais à vontade para falar do livro mais recente dele, que é O Deus da Hora e da Noite. Esse livro é bem diferente e eu acho que o que merece ser destacado com relação a esse livro é a problematização da origem do ponto de enunciação, da proveniência da enunciação. Então, o narrador inventa um escritor, né? Aliás, o narrador coloca em cena um escritor que, diante da folha branca de papel, não sabe o que fazer, não sabe o que dizer, não sabe o que escrever. Então, de repente, surge na frente desse escritor uma mulher que começa a lhe contar histórias. E esse escritor, em quem a gente reconhece, evidentemente, o escritor que inventou esse narrador, né? Que é o Miguel? Exatamente. Esse escritor passa a transcrever as histórias que essa mulher começa a narrar a ele. E aí, então, surge um problema. 2 problemas, eu diria. Como, né, narrar, como transcrever essa narração e de quem realmente são essas histórias, né? Se são dessa mulher ou se são desse escritor que está transcrevendo essa narração. A questão que eu levantei para o Miguel que é de onde ele tira a matéria. O que é a matéria? É uma discussão que fica entre o realismo e, vamos dizer, Experimentação. Essa literatura experimental, fluxo de consciência, tal. Como é que fica isso? Porque quando você foge do realismo, e como muitas vezes tem acontecido, você vai para uma supervalorização da palavra como se ela não tivesse origem, como se ela não tivesse ligação com o real. Ou seja, ela tem um valor em si, a palavra. Aí você constrói um universo da palavra. E você vai perdendo o contato, aos poucos, vai perdendo o contato com a realidade cotidiana das pessoas. Por isso que eu fiz a pergunta para o Miguel, de onde que vem a matéria. Não, como é que você vê isso? Não, que você mesmo já disse, quer dizer, cria-se o universo da palavra, desvinculado do universo que não é o da palavra, que é o das coisas. Então, a palavra, realmente, ela provoca, né, a criação desse universo, né? A literatura é justamente a arte da palavra, no meu entender, é por isso. Pois é, agora, por exemplo, no livro lá, o Deus da Hora e da Noite, o Miguel cria um outro, tá certo? Quer dizer, para um escritor, de acordo com a resposta que o Miguel deu, ele precisa de um pouco de realidade. Precisa. Alguma história do real, depois para construir. É o outro. É a mãe que está procurando o menino, não é isso? Boa, excomungado! Vai embora não, Dourado. Não vai não. Seu cor é forte. Não entra feitiço. Eu protejo você das dores. Fique tranquilo, Dourado. Desgraçado! Desgraçado! Eu não acredito que você vai atrás desse boi babão. Não lavo mais a sua roupa, Gemiro. Não faço mais a sua comida. Vai padecer de fome, Gemiro, desgraçado! Nada não das dores. Nada não. Tem fruta do cerrado, milho e mandioquinha espalhados pelo mato. Eu faço meus trem. Eu faço meus trens sozinho das dores. Venha, Gemiro! Venha, Gemiro! Vamos pra casa! Você não vê que sinto fome, que sinto sede, sinto falta de amor. Odeio esse boi babão. Ainda amo esse dourado no canto de aranha. Gemiro. Miguel Jorge nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passou parte da infância e da adolescência na cidade de Minas. Em Goiânia estudou no Ateneu Dom Bosco e em Belo Horizonte se formou em farmácia bioquímica. De volta a Goiânia, foi lecionar farmacotécnica na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Depois fez letras e direito. Aí então se descobriu escritor e ingressou no grupo de escritores novos, o GEM. Editou mais de 30 livros entre teatro, romance, contos, literatura infanto-juvenil, poemas. Só para teatro, publicou mais de 15 peças.
o seu livro Romance Veias e Vinhos, lançado em 1982, prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte, foi filmado por João Batista de Andrade. E o seu conto, A 14ª Estação, foi transformado em ópera. O libreto é do próprio autor e a música é do maestro Estércio Marques. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never leaves. She's so bad that the chick made the brag. The gas in the back of the set, never leaves. She's so bad that the chick made the brag. The gas in the back of the set, never leaves. She's so bad that the chick made the brag. The gas in the back of the set, never leaves. She's so bad that the chick made the brag. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside